Fundo imobiliário de tijolo entregando 2% de dividendos ao mês. Será que vale a pena? No vídeo de hoje vamos falar sobre essa situação. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal toda semana conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Conteúdo de valor que vai agregar muito na sua vida como investidor. Então, se não é inscrito, clica aí abaixo, inscreva-se, tá? Deixe seu like e também o seu comentário ao final do vídeo. Então vamos falar aqui de um fundo imobiliário, tá, de tijolo que está entregando incríveis 2% de dividendos aí nos últimos 2 meses. Entender um pouco desses motivos e se realmente vale a pena ou não investir em um fundo imobiliário como esse, tá? De qual fundo imobiliário eu estou falando? Eu estou falando do HTMX11, fundo imobiliário do setor de hotel, tá? Então é um fundo imobiliário de um segmento aí pouquíssimo falado dentro do mercado de fundos imobiliários. Muita gente nem sabe que existe, mas sim existe fundo imobiliário também desse segmento de hotel. Vamos olhar aqui um pouco das valorizações que esse fundo teve, tá? Então nos últimos 6 meses é uma valorização que já ultrapassa os 53%, tá? Então há 6 meses atrás você poderia estar comprando um HTMX por R$ 114. Hoje ele já passa dos R$ 176 por cota. Por que isso aconteceu? Porque o dividendo dele vem subindo ali nos últimos meses. Mas esse é um fundo imobiliário bem antigo já em mercado, tá, pessoal? Muita gente começou a ouvir falar dele por agora, mas ele já tem uma saga muito grande dentro do mercado de fundos imobiliários. Esse é um fundo imobiliário lá de 2007, tá? Então é um dos mais antigos que a gente tem ativos em bolsa até hoje. E um ponto que eu quero levantar aqui para vocês é o seguinte: esse foi um fundo que lá em 2012 já chegou a custar quase R$ 400 por cota, tá? Então é um fundo imobiliário aí que tem muitos altos e baixos ao longo de toda a trajetória. Por quê? Porque esse segmento de hotel é um pouco instável e depende muito da economia, tá? Então um ponto importante da gente levantar. Esse foi um fundo imobiliário, sem sombra de dúvidas, o segmento mais atingido no início da pandemia. Então hotéis ficaram desocupados, sem gerar receita, muito pelo contrário, gerando prejuízos. Então ele ficou vários meses sem distribuir dividendos. A partir do ano passado, ele voltou a gerar receitas, tá? E vem aí numa estratégia bem interessante de mercado. Não é à toa que esse fundo imobiliário nos últimos meses vem ganhando cerca aí de 1.000 novos investidores por mês, tá? É um fundo pequeno em número de investidores, ele tinha ali cerca de 20 mil investidores e vem ganhando 1.000 novos investidores por mês por conta disso. Está chamando muita atenção em mercado. Vamos entender um pouco aí. Vamos olhar aqui os 6 últimos dividendos que esse fundo vem distribuindo. Lá em junho ele distribuiu R$ 1,88, tá? Que já era um dividendo muito bom, 1,47%, mas ele não parou por aí. Caiu um pouquinho para 1,87, depois subiu para R$ 2,02, subiu para R$ 2,85 e nos últimos 2 meses pagando R$ 3,70. Foi isso que pagou agora no mês de outubro para novembro, né? O dividendo de outubro é pago em novembro e o de novembro que será pago no mês de dezembro de R$ 3,70 também, o que passa ali dos 2% ali de dividendos desse fundo imobiliário. Então realmente é um dividendo muito alto, é um dividendo muito forte e totalmente anormal do mercado, principalmente quando se fala de fundo imobiliário de tijolo. Mas por que esse fundo consegue tanta renda? A gente consegue chegar a conclusões quando a gente vem para esse relatório que é o principal de todo fundo imobiliário, que é o relatório gerencial. Aqui a gente tem muita informação boa dentro desse fundo imobiliário. Ponto negativo: eles demoram demais em soltar novos relatórios. Então estou fazendo a gravação aqui em dezembro com o relatório de agosto desse ano, tá? Então é um ponto super negativo desse fundo imobiliário, é a atualização de informações, tá? Então é um ponto a ser levado em consideração, pessoal aí do BTG e tal, que tá por trás desse fundo imobiliário. Pelo amor de Deus, né? Não dá para ficar tanto tempo sem trazer informação nova para investidor. Aqui começa com um comentário do gestor. Ele fala que as receitas vêm aumentando nos últimos tempos, porque as procuras por hotéis vêm aumentando e tudo mais. Lembrar que isso aqui é um relatório de agosto, né?
Taxa de ocupação, tá? Aqui a gente tem um panorama geral desde 2018, então é bem interessante a gente olhar de 2018 até 2023, como é que a taxa de ocupação se deu. Então percebam que ele tinha uma taxa de ocupação que chegava ali, ficava na faixa dos 70%. Com o início da pandemia, ela caiu, chegou a ficar zerada, tá? Em alguns pontos. E ao longo dos meses, né, de 2020, 21 e 22, ele voltou a se restabelecer e voltando ali para uma taxa média ali de 60%, chegando a 70%. Então ele está voltando ali à sua média geral de ocupação. Só que um ponto que eu quero levar em consideração é a diária média, tá? Isso aqui é importante porque como a gente está falando de quartos de hotéis, tá? É um fundo imobiliário que opera com essas receitas. Então, qual a média por diária aí de quarto de hotel? Em 2018 era uma média aqui próxima dos R$300, tá? Mesmo com uma ocupação bem alta. 2020 ficou mais cara, né? Porque os hotéis que estavam lá abertos ali, eles cobravam preços maiores, caiu bastante e agora chegou aqui próximo de 500, próximo de 600, né? Em março desse ano e deve aumentar agora para o fim desse ano também. Então a média de diária também aumentou. Por que esse fundo imobiliário consegue tanta renda? Duas estratégias distintas. Primeira é essa que eu falei para vocês, o aluguel de quartos, a diária média. E aqui eu quero lembrar para vocês que quem é dono do quarto de hotel ganha receita também ali de tudo que o hóspede consumir, então isso é bem importante. Porém, o grande trunfo desse fundo imobiliário não é no aluguel dos quartos, e sim na venda, tá? Então ele ganha dinheiro com a venda de quartos de hotéis, tá? Aqui dentro desse relatório eles falam um pouco exatamente sobre isso, tá? O quanto que eles conseguem aqui de lucro, tá? Por quarto vendido, tá? Então eles têm um custo, logicamente, mas também tem uma receita pela venda dos quartos. E percebam que essa receita foi aumentando ao longo do tempo, tá? Então é uma receita que vem aumentando ali, é que eles mostram, né, desde abril, basicamente, né, o crescimento dessa receita ao longo do tempo. Então é isso que faz desse fundo imobiliário trazer um alto rendimento. Quando a gente olha aqui abaixo, a gente percebe alguns pontos, tá? Receita de diária R$ 1,08, receita de venda de quarto de hotel R$ 1,51, tá? Então, basicamente, tá? De onde que vem a receita geral do fundo? Aqui a gente está vendo que é um dado de agosto, tá? A gente ainda não tem os relatórios mais novos, mas quase que 40% ali, né, da receita do fundo vem das diárias, dos aluguéis, e 60%, acho que até um pouco mais do que isso, né? Se a gente for colocar aqui na ponta do lápis, vem da receita de venda de quartos. Então, é um ponto que a gente tem que chamar muita atenção, tá? Esse fundo imobiliário só está trazendo tanta renda porque está conseguindo fazer um movimento ativo em mercado. A gente não tem nenhuma garantia que isso continuará acontecendo nos próximos meses e nos próximos anos. A gente espera que sim, que seja um fundo que cresça, que consiga ali vender, mas comprar também novos ativos. Como a gente não tem relatório para ir se atualizando até então, né, a gente fica no aguardo desses relatórios, a gente ainda não entendeu como é que a gestão pretende fazer, por exemplo, para 2024, tá? Mas o que a gente vem vendo aí nos últimos meses é que eles vêm continuando fazendo vendas ali de quartos de hotéis. Então, basicamente ali de 50% a 60% da receita desses R$ 3,70 vem da venda ali de quartos de hotéis. Mas é um fundo imobiliário que tem um bom histórico, tem uma gestão que se mostra de fato entendida do que faz, né, nesse cenário, e é importante a gente ver isso. Crescimento dos investidores, a gente vê aqui, deve fechar esse ano com 30 mil investidores aqui dentro da base de cotistas, tá? Então, muito provavelmente batendo recordes aqui, né, no crescimento de investidores, mas um ponto super importante que eu quero lembrar aqui é que a carteira desse fundo imobiliário, tá? Quando a gente olha para os hotéis, tá? E o que ele tem aqui dentro é bem positiva, tá? A gente está falando de hotéis que ficam em São Paulo, voltados para um turismo, principalmente de negócios e financeiro, tá? Nos principais bairros e regiões da cidade, Itaim, Brooklyn, Jardins, né? Onde a gente tem ali
os principais hotéis realmente da cidade, das principais redes, tá? A gente tem a rede Accor, que é uma das maiores do mundo, né? Que tem aí o Ibis e outras bandeiras também bem interessantes, Stan Plaza, Intercity e por aí vai. Então a gente tem aqui dentro do portfólio da HTMX, desde hotéis mais simples, mais básicos, como é o caso do Ibis, até hotéis aí mais sofisticados, hotéis de luxo, tá? Como a gente tem, por exemplo, o Ibis da Faria Lima, como a gente também tem alguns outros hotéis, né, também na região de Faria Lima, que são bem demandados. Então, assim, considerações gerais aqui é que é um fundo imobiliário bem interessante, é um fundo imobiliário que tende a continuar trazendo boa renda, tá? Se fosse para, com tudo que eu venho observando e tudo mais, falar o que aconteceria para os próximos meses, eu diria sim que ele vai continuar trazendo esse alto rendimento, muito por conta do momento que a gente está vivendo, né? Final para início de ano, tá? Hotéis totalmente ocupados, procura muito forte, né? E ele vem fazendo um trabalho ativo mais alto. O preço de diária tende a subir nessa época também, então isso é bem interessante a gente olhar. Então eu considero que para os próximos meses ele deve continuar com esse dividendo mais alto, mas é importante a gente olhar para o que a gestão pretende para o futuro, tá? Porque não dá para todos os meses eles apenas venderem quartos de hotéis, tá? Todos os meses ir vendendo e queimando esse patrimônio, vamos colocar assim, e não repor, tá? Não colocar outras unidades aqui dentro. E o que eu vejo desse fundo imobiliário é que ele está meio parado ao longo dos últimos anos, tá? Sem comprar novos ativos e tudo mais. Então, vamos esperar e ver o que a gestão faz, beleza? Esse é um fundo imobiliário, tá? Que os especialistas lá da carteira Orion de FIIs colocam a precificação dele. Eu estou dando um dado aqui para vocês que os assinantes pagam por isso, tá? Preço teto para esse fundo imobiliário, quem se interessou por compra, R$ 180 nesse momento, para dezembro de 2023, tá? Hoje ele está por R$ 176,80, pelo menos no momento que eu estou fazendo a gravação desse vídeo. Se você quer seguir as dicas realmente de quem entende, pessoas qualificadas, capacitadas e treinadas para te recomendar os melhores ativos, vou deixar aqui abaixo, na descrição desse vídeo, a carteira de fundos imobiliários da Orion Research, tá? Por menos de R$1 por dia você pode ser assinante e receber informações super privilegiadas como foi essa que eu acabei de te passar, de analistas certificados em mercado, beleza? Então clica aí e conheça a carteira de fundos imobiliários da Orion, que nos últimos 3 anos teve o dobro do resultado do mercado de fundos imobiliários. Clique e conheça, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!